Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui um pouco a nossa análise crítica, né, do Êxodo. A gente vai ver umas coisinhas não tão interessantes, mas até porque já passou a maior parte do livro, né, o grosso do livro. Mas tem um detalhezinho outro que passa desapercebido, né? Vamos dar uma analisada aqui então. Aqui em Êxodo 16 diz assim, ó: quando Deus manda maná do céu para o povo. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Então você não podia pegar maná e deixar para amanhã. Você tinha que pegar o suficiente para você se alimentar e ficar satisfeito, nem mais nem menos. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Então o que o texto está informando aqui? Que o maná, ele tinha uma duração, uma validade muito curta. Se você guardasse ele para outro dia, ele ia apodrecer, ia criar bichos, né, larva, alguma coisa, e cheirava mal. Só que tem um probleminha aqui nesse texto aqui, pessoal, porque quando chegava o dia de sábado, os hebreus, eles tinham que colher em dobro o maná, justamente para não fazer nenhum trabalho no sábado. Então, se apodrecia tão rápido assim, a ponto de um dia para o outro, ó, aqui, ó, no dia seguinte, ó, já ter bichos e cheirar mal, então como que eles faziam no sábado? Se tinha aqui o próprio mandamento de eles colher 2 vezes na sexta-feira, justamente por causa do sábado. E também para gerações futuras. Vamos ver aqui primeiro Êxodo 32, 33. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem me mandado. Encherás um homer dele e guardá-los-á para vossas gerações, para que veja o pão que vos tenho dado a comer neste deserto. Então eles tinham que guardar isso aqui para quê? Para outras gerações, para gerações futuras. Quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Ué, então isso aqui não ia apodrecer? Êxodo 16, 23. E ele disse-lhes: isto é que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o sabá, né? O sábado, o santo sábado do Senhor. E o que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, guardai-vos até amanhã. Então, por ser sábado, o dia seguinte, eles tinham que fazer tudo na sexta-feira, porque no sábado não podia fazer nada. Aí eu pergunto, então como é que eles iam guardar para amanhã, se segundo o próprio livro de Êxodo, só o fato de guardar de um dia para o outro maná, ele apodrecia? Então fica meio estranho isso daí, né, pessoal? Fica uma contradiçãozinha aí. Aqui voltamos àquela questão da sede do deserto. Ó. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Então o que está acontecendo aqui que o texto está informando? Que o povo estava com sede, o povo começou a reclamar, que eles estavam indo de um deserto para o outro. E Moisés age com um pouco de indiferença, né? E aí, ô cara, o que eu faço aqui? E, como eu falei naqueles shorts, eles tinham sim o gado ali. Ok, que nem você vê no versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então eles tinham gado. E como o próprio texto informa, o gado não tinha que beber. Então como é que eles alimentaram esse gado por 40 anos no deserto? Aí quando chega aqui em Êxodo 19, 10, pessoal, diz assim, ó: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Peraí, eles estão no deserto reclamando que não tem água para os animais, mas eles tinham que lavar as roupas? Eles iam lavar as roupas aonde? No deserto? Não tem como. E aí depois o sogro de Moisés vai ao encontro dele, né, levando a sua mulher e seu filho. Diz assim, ó: vindo pois Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado. Então o sogro de Moisés vai lá visitar Moisés. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. O que o texto está dizendo aqui? Que eles tinham animais para fazer sacrifício, né, um holocausto, que significa carne queimada, e eles tinham pão para comer. Ué, se eles tinham animais e tinham pão para comer, por que Deus mandou maná do céu e cordizes? Por que o povo estava reclamando tanto de fome, que nem a gente acabou de ver aqui que o povo dizia: por que nos tirou do Egito? Lá tinha pão, não sei o quê. Ué, aqui segundo o texto, não só tinha pão, como tinha animais até para ser sacrificado. Aí eu pergunto, é uma história real? Tanto que diz aqui em Êxodo 20, 24, né, depois dos 10 mandamentos, ó: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos,
e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então o texto está informando que eles tinham vacas, ovelhas, animais, para poder fazer sacrifício para Deus. Aqui, pessoal, eu só anotei esses dois versículos aqui, que aqui é um tipo de duplicata, né? Uma coisa que é comum na Bíblia hebraica, que talvez seja fruto de duas tradições diferentes. Que aqui em Êxodo 17, 6, 7, nós temos lá o milagre da água, que Moisés tira a água da rocha. Ó. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui em Números você tem a mesma coisa. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Aqui a única diferença é que aqui ele tem que falar a rocha, né? Meio estranha essa expressão, né? Enfim, é o milagre de tirar a água da rocha. E aqui nós temos uma superstição, né? Que diz que eles tiveram uma batalha com os amalequitas, e diz assim o texto: ó. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então uma passagem meio supersticiosa, né? Quer dizer que se Moisés levantasse a mão, o povo ganhava. Se Moisés baixasse a mão, o povo perdia. Ainda tinha que ter as mãos sustentadas por outros, né? Dando a entender que ele não ia conseguir ficar muito tempo com a mão erguida. E por fim, um livro no deserto, né? A tradição entende, né, que quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Nós sabemos pela teologia que não, mas dá a entender. E esse é um dos versículos que dá a entender isso. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Só que tem um problema, pessoal. Um rolo, um livro, né, como era chamado antigamente, ele era feito com um papiro. E tinha 2 tipos de papiro. Os egípcios usavam uma planta, que eles trabalhavam aquela planta e faziam um papiro. Outros usavam couro de um animal, secavam, faziam todo um processo ali do couro para fazer um papiro. Então eu pergunto, onde que Moisés arrumou papiro no deserto para escrever um livro? E como que ele ia aguentar, já numa idade idosa, ele tinha mais de 80 anos quando ele foi chamado por Deus, escrever tantos livros assim no deserto? Se ele não conseguia nem ficar com a mão levantada, segundo aqui informa Êxodo 17. Vocês acham que seria possível ele escrever todos esses livros no deserto? E onde que ele ia arrumar papiro para escrever isso? Pior, onde ele ia arrumar tinta para poder escrever no papiro? Então são umas questões aí interessantes. Será que realmente é assim como as tradições entendem, as tradições religiosas, né, judaica e cristã? Ou será que é uma construção posterior? Analisem aí, tirem suas conclusões, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, que vai estar ajudando. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.